Olá, pessoal. Então, hoje, dando continuidade ao nosso estudo das séries de Fourier, a gente vai tratar de funções não periódicas e como aplicar, né, o método de séries de Fourier a esse tipo de funções. E também vamos tratar um pouquinho sobre o teorema de Parseval. Então, no caso das funções não periódicas, bom, na verdade é o maior número de funções, né? A gente pode dizer que a maior parte dos fenômenos eles não são periódicos, por assim dizer. Então é interessante a gente ter alguma ferramenta para usar o método de séries de Fourier para esses casos. Então, quando eu digo que uma função é não periódica, é algo do tipo, tá? Deixa eu desenhar aqui. Então, aqui eu tenho meu eixo x, tá? E aí, por exemplo, eu tenho uma função que ela está definida no intervalo desde zero até L, e ela é algo do tipo, por exemplo, isso aqui, né? Tá? Ela pode até ter uma descontinuidade, não tem problema, né? A gente sabe que para aplicar o método de séries de Fourier, a gente não precisa ter funções completamente contínuas, elas podem ter um número finito de descontinuidades, mas uma função desse jeito, ela não é uma função periódica, né? Ela é uma função que, a princípio, eu não poderia aplicar o método. Mas eu posso utilizar uma ferramenta que é torná-la periódica. E para torná-la periódica, eu faço cópias dessa função e estendo o, o domínio onde ela está definida. Tá? Então, no caso aqui, para eu estender essa função, eu tenho que olhar por um intervalo maior aqui. Deixa eu estender essa linha. Opa, deixa eu fazer reto aqui. Tá? Então, a gente tem, a princípio, um intervalo de 0 a L, onde essa função está definida. Agora, eu vou estender esse intervalo para menos L, tá? É o mesmo L, é o mesmo valor que estava lá, que está aqui, né? Que está aqui, eu vou estender para o lado negativo. Então, aqui eu vou considerar menos L, tá? E eu posso considerar um tamanho L também na parte positiva, né? Então, eu tenho 0 até L, eu tenho a função definida. Agora, eu defini esse outro intervalo de menos L a 0. Agora, eu vou considerar um outro intervalo aqui, 2L. Tá? Vou estender mais um tamanho L nesse meu intervalo. E aí, eu copio essa função. Tá? Então, deixa eu ver se eu vou conseguir. Vamos tentar desenhar bonitinho aqui. Tá? É para ser a mesma função, tá, pessoal? Essa em laranja. Tá? Então, é como se eu tivesse feito cópias dessa função. Se eu faço cópias dessa função, respeitando a paridade, tá, pessoal? Isso é uma exigência desse método de cópia, é você respeitar a paridade. Então, se a função é par nesse intervalo de 0 a L, que é o intervalo real, né, que é o intervalo onde ela está realmente definida, nesses intervalos de 0 a menos L e nesses intervalos de L a 2L, ela também tem que ter a mesma paridade. Tá? Isso tem que ser respeitado. Porque, no fundo, eu vou fazer essas cópias, vou aplicar o método de série de Fourier, mas sempre levando em conta o intervalo real, que é o intervalo de 0 a L, né? Então é aqui que eu vou fazer a minha expansão em série de Fourier, mas eu preciso dessas cópias para garantir que a função pode ser estendida de forma periódica. Tá? Então é um método bem simples, tá? Você vê a paridade da função naquele intervalo e verifica se a paridade se conserva para outros intervalos. E faz essa extensão da função para outros períodos, quer dizer, para outros intervalos, tornando ela uma função periódica. Tá? Então, para ilustrar o método, a gente, né, vai por aquela linha de usar um exemplo. Tá? Então, a gente vai considerar uma função, vai estender ela no intervalo maior, vai torná-la periódica, sempre lembrando de considerar a sua periodicidade. Tá? Então, como exemplo, a gente vai usar uma função quadrática. Tá? Então, como exemplo, a gente vai considerar o seguinte: achar a série de Fourier para a função f de x igual a x quadrado, tá? Obviamente que essa função não é periódica, é uma parábola, tá? Mas vamos torná-la periódica usando essa ideia de estender o intervalo, tá? Então eu vou considerar essa função f de x igual a x quadrado no intervalo entre 0 e 2, tá? Entre 0 e 2, tá? Como é que fica essa função?
Vamos pegar aqui os nossos eixos. Tá? Então, aqui eu tenho o eixo x, né, o eixo onde vai a minha função. E eu tenho um intervalo de 0 a 2, tá? Que é o intervalo que eu estou considerando. Então, aqui, vamos colocar aqui 2, tá? E a função de 0 a 2 é a minha parábola, né? É uma função desse tipo. Deixa eu fazer mais aqui, tá? Essa é a função que eu tenho, tá? Essa é a função que eu estou considerando. Essa função não é periódica, né, gente? A gente sabe que após o 2 aqui, essa função se estende, né? Ela é uma parábola, tá? Mas eu quero usar o método de séries de Fourier, então eu preciso que ela seja periódica, tá? Então eu vou fazer como eu fiz aqui na função, nessa função triangular aqui em cima. Eu vou estender esse período, tá? Eu vou estender esse intervalo para torná-la periódica. Então, se aqui eu tenho de 0 a 2, ela é definida, eu vou agora estender de 0 até menos 2, tá? E aí eu vou considerar a parte estendida dela, tá? Aqui. Eu posso considerar outros intervalos, né? Eu posso estender mais ainda. Eu posso considerar aqui o 4. E aqui eu posso considerar o menos 4. Tá? E aí segue, tá? Mas aí tem que tomar cuidado, né? Eu tenho que preservar a paridade dessa função, tá? Mas de todo modo eu já tenho um intervalo suficiente, tá? Porque esse, esse, esse esse comportamento, né? Eu tenho a função aqui em menos 2, ela está lá no alto, né? Ela vem e desce até zero, depois sobe até um certo valor, quando chega em 2. Aqui em 4, o que que ela tem que fazer? Ela tem que começar a cair novamente e aí subir quando eu chegar aqui em 6, por exemplo. Tá? Aqui é a mesma coisa, ela sobe e aqui ela desce. Quer dizer, ao contrário, né? Ela vem de menos 6 aqui, tá? Ela vem de menos 6, desce, sobe, né? Desce, sobe. Então, eu estou conseguindo construir esse meu comportamento periódico para essa função x quadrado. Mas a gente tem que cuidar da paridade dela, né? E para nossa sorte, né? Essa função, ela é uma função par, né? Então, por exemplo, se eu tenho a f, a f de 2 vai ser igual a f de menos 2. Então, quer dizer, eu não modifico o valor da função se eu considerar esse intervalo real aqui, que é o intervalo onde está definida a minha função, e esse intervalo estendido. Quer dizer, ela não vai assumir valores diferentes, né? Eu preservo a paridade da minha função se eu considero valores dela nesse intervalo ou valores da função nesse intervalo, né? A gente está vendo aqui, a f é sempre positiva, é uma função par. E com esse tipo de extensão que está aqui, a gente consegue preservar essa paridade. Tá? Ela é sempre par, independente do intervalo que eu esteja considerando. Tá? Então, de fato, vamos considerar, então, não agora, vamos considerar um intervalo fictício, né? Não mais de 0 a 2, mas para aplicar o método de série de Fourier, eu vou considerar um intervalo de menos 2 a 2, é onde eu tenho esse comportamento periódico, né? Esse comportamento que eu posso ver repetido em outros intervalos. Tá? Muito bem, então a questão da paridade está garantida e o intervalo estendido, que eu vou considerar essa função, né? Vou colocar assim, o intervalo estendido será de menos 2, tá? Até 2, tá? Que vai ser esse intervalo aqui, como eu falei anteriormente. Tá? Muito bem. Então, como essa série... Vamos pegar a série de Fourier em termos de funções trigonométricas, tá? Você pode fazer o mesmo trabalho para a representação da série de Fourier em termos de funções complexas, tá? Não vai dar o mesmo resultado. Mas usando séries de Fourier em termos de funções trigonométricas, a gente já tem a paridade bem aparente, né? Vocês lembram, né? Quando uma função está escrita em termos de uma série de Fourier, eu tenho uma parte do cosseno e uma parte do seno. A parte do cosseno representa a parte par da função. E a parte do seno representa a parte ímpar. Como a gente sabe que essa função ela é par, então os coeficientes da parte em seno vão ser zeros. Tá? Então a minha série de Fourier, dado o fato que a função é par, né,
Então, dado que a função é par, tá? A série de Fourier vai ser simplesmente 1 meio de A0 mais a soma de n igual a 1 até o infinito de AN cosseno de nπ sobre L vezes x, tá? Eu teria aqui os bn's, né? Teria a soma aqui nos bn's dos senos. Mas esses bn's vão ser zero porque a função é totalmente par. Então não faz sentido eu ter termos ímpares na minha série de Fourier, já que eu quero representar uma função par. Então esses termos aqui não entram, só entram os termos de seno. Então os coeficientes que eu preciso encontrar são o A0 e os ANs aqui, tá? Então a gente usa o mesmo método, tá? Usa o que a gente aprendeu de série de Fourier. Tá? Os ANs vão ser 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, tá? Cosseno de nπ sobre Lx dx, tá? Essa é a nossa expressão para o AN. No caso aqui, pessoal, o Lzinho vai ser 2, né? Que eu vou de menos 2, tá? Até 2, tá? Então, Lzinho é 2. Então, no caso, o meu AN vai ficar uma integral de 1 meio, desde menos 2 até 2, de fx cosseno de nπ sobre 2, x dx, tá? Da mesma forma que a gente aprendeu nos exemplos anteriores, em vez de fazer integral de menos 2 até 2, eu posso fazer integral de 0 até 2, já que a minha função é par, tá? Então, isso aqui pode ser escrito como duas vezes, né? Duas vezes o que estava ali, né? Vamos deixar assim, né? Duas vezes 1 meio da integral de 0 a 2 da minha função x quadrado cosseno de nπ sobre 2x dx, tá? Aqui eu já substituí quem é f de x por x quadrado. E esse 2 aqui tá aqui na frente porque eu estou considerando agora o intervalo de 0 a 2 e não de menos 2 a 2. Tá? Então essa é basicamente a integral que eu tenho que fazer. Bom, só simplificando aqui o 2, isso aqui fica a integral de 0 a 2 de x quadrado cosseno de nπ sobre 2x dx. Tá? Vamos definir aqui uma constante, pessoal, para não ficar carregando esse nπ sobre 2, né? Tem sempre esse nπ sobre 2. Das notas de aula eu usei a letra grega sigma, tá? É só uma letra grega, você pode usar a letra grega que você quiser. Então eu vou chamar isso aqui de sigma, tá? Só para não ficar escrevendo esse nπ sobre 2 a todo momento, tá? Então esse sigma está definido como nπ sobre 2, tá? Então a nossa integral para calcular os ANs vai ser integral de 0 a 2 x quadrado cosseno de sigma vezes x dx, tá? Esse sigma é aquela minha constante nπ sobre 2, tá? Tem outras maneiras de calcular essa integral, tá? Mas eu vou usar a integração por partes, tá? Então vamos lá. Na verdade, eu vou ter que fazer duas integrações por partes, tá? Uma regra que a gente já pode até discutir aqui é que se eu tiver, dependendo da potência desse meu polinômio que está multiplicando o cosseno, eu vou ter um certo número de integrações por partes para fazer, para resolver esse problema. No caso, aqui eu tenho potência 2, então eu vou ter duas integrais por partes para fazer. Se eu tivesse potência 1, teria uma integração por partes, tá? Então vamos lá. A primeira integração por partes, ó, vamos lá. Vamos escrever assim. Primeira integração por partes. Primeira integração por partes. Tá? Então a gente vai considerar o seguinte. Vamos considerar a seguinte derivada, tá? Derivada em relação a x. Como eu tenho cosseno aqui no integrando, tá? A minha derivada total vai ser x quadrado, tá? Como eu quero que surja o cosseno, né? Então eu tenho que considerar o seu valor, né? O valor
qual a função que eu derivando dá o cosseno, né? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Qual a função que eu derivando, que eu derivo e dá como resultado o cosseno? Só pode ser o seno, né? No caso, o seno de sigma x, tá? Então, essa derivada desse produto, né, vai ser 2x seno de sigma x, tá? Mais, aí agora a derivada do seno, que vai dar, aí sai o argumento, né, sigma x quadrado cosseno de sigma x. Tá? Então, aqui esse segundo termo aqui, eu só derivei o seno de x, tá? E o sigma apareceu porque ele está aqui no argumento. Quando eu derivar o argumento, vai aparecer esse sigma, tá? Então, beleza. Dessa derivada eu identifico quem é o integrando. O integrando é x quadrado cosseno de sigma x, né? É o que está aqui dentro dessa integral. Então, agora eu isolo esse termo. Eu isolo x quadrado cosseno de sigma x, porque eu vou substituir na integral, né? Então, disso aqui a gente tira aqui x quadrado cosseno de sigma x vai ser igual a essa derivada, né, esse produto, essa derivada do produto, né? Aí a gente pode dividir por sigma, né? Deixa eu voltar aqui. A gente divide tudo por sigma primeiro. Aí eu tenho a derivada em relação a x, do que já estava lá, x quadrado, seno sigma x, tá? Menos, aí eu passo esse cara para esse lado, né? Enfim, só isolo quem é o x quadrado cosseno sigma x. Então aqui vai ficar menos 2x sigma seno de sigma x, tá? Então vou substituir agora a minha integral, né? Eu vou substituir o x quadrado cosseno de sigma x por esses dois termos, tá? Então vamos lá. Substituindo na integral, substituindo em AN, né? Vamos colocar assim, a integral do AN. Esse meu AN vai ficar integral, né? Integral de 0 a 2. Aí eu tinha x quadrado cosseno de sigma x. Agora eu tenho 1 sobre sigma d dx do produto x quadrado seno de sigma x dx menos 2 sigma, tá? Eu já vou tirar da integral. Integral de 0 a 2 de x seno de sigma x dx. Tá? Vocês estão vendo que ainda sobrou uma integral aqui para fazer, né? Então, esse segundo termo é uma outra integral que eu tenho que fazer. Dá para fazer por integração por partes também, tá? Essa primeira integral, né, pessoal, é uma integral, vocês estão vendo, né? É integral de uma derivada, né? Vai dar a primitiva, né? Então, a integral dessa derivada aqui vai dar essa função que está aqui dentro no argumento da derivada, x quadrado seno de sigma x, calculado nos limites de integração de 0 a 2, tá? A gente pode fazer isso agora. Tá? Esse aqui vai ficar 1 sobre sigma, tá? X quadrado seno de sigma x, calculado em 0 e 2, tá? E aí menos a integral que já estava lá, né? Integral de 0 a 2, x, seno de sigma x dx, tá? Essa integral, né? O que vai acontecer, né? Vamos lá. Esse primeiro termo. Então, quando o x for 2, eu vou ter 4 sigma seno. Aí, agora quando x é 2, eu vou ter 2 sigma aqui dentro. Tá? Menos, agora, essa função que está aqui, né? Calculada em 0, vai dar 0 por conta desse x quadrado, né? Então, tem o 0 aqui. Tá? Aí, menos a integral que já estava lá, tá? Só vou copiar aqui, para não ficar digitando, escrevendo muita coisa, tá? Tá aqui, ela tá lá, a gente ainda tem que calcular ela. Mas aí vamos olhar agora para esse seno, né? A gente tem que lembrar que eu tenho 4 sobre, aí tem que lembrar que é o sigma, né? O sigma é n, né? Tá aqui em cima. Ele é nπ sobre 2. Tá? Então vai ficar, vou colocar aqui, nπ sobre 2 vezes seno de 2 vezes nπ sobre 2. Tá?
menos a integral, né? Menos a minha integral, tá? Que eu ainda tenho que calcular. Veja o que acontece nesse primeiro termo, pessoal. Esse 2 vai cancelar, tá? E aí eu tenho seno de nπ. Tá? E como a gente sabe, se o n é um número inteiro, como é o caso, esse seno sempre vai ser zero, né? Porque vai ser seno de π, seno de zero, né? Seno de π, seno de 2π, seno de 3π é sempre zero, tá? Então essa primeira integral, no fundo, no final das contas, né? Ela é zero, tá? Então essa aqui zerou. Então, como resultado preliminar, a gente tem que... Opa. Então, como resultado preliminar, a gente tem que calcular essa integral aqui que sobrou, tá? Que é a integral do... Na verdade, tem um sinal menos aqui. Menos 2 sobre sigma, integral de 0 a 2, x seno de sigma x dx, tá? Pode fazer alguma substituição esperta, ou pode fazer como eu, fazendo uma outra integração por partes, tá? Então, é o que eu vou fazer. Então, integrando novamente por partes. Integrando, vamos colocar assim, integrando por partes. Novamente. Tá? Então, tem que considerar a seguinte derivada. Derivada em relação a x de x... então, agora eu tenho seno lá no meu integrando, né? Então, aqui embaixo eu considero o cosseno. Cosseno de sigma x. Tá? Isso vai ser igual a, derivando o primeiro, vai dar cosseno de sigma x menos sigma x seno de sigma x, tá? Que é a derivada do cosseno. Tá? Então, fazendo a mesma coisa, isolando agora x seno de x, então eu vou ter x seno de sigma x, vai ser igual, tem um sinal menos, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre sigma d dx, né? X cosseno de sigma x, tá? Mais 1 sobre sigma cosseno de sigma x. Tá? Então, esse é o valor do integrando que está lá, esse x seno de sigma x. Então, vou substituir aqui em cima, né? X seno de sigma x é igual a esses dois termos. Tá? Então, de novo, eu tenho uma derivada total mais um termo de cosseno que eu vou precisar integrar, né, explicitamente. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar menos 2 sigma, tá? Então, menos 2 sigma, vou colocar assim, então, eu tenho menos 2 sigma, eu tenho uma integral de 0 a 2 de menos 1 sobre sigma, d dx, x cosseno de sigma x dx, tá? Menos 2 sobre sigma ao quadrado, tá? Já colocando esse sigma em evidência, integral de 0 a 2, cosseno de sigma x dx, tá? Então, aqui vai ficar positivo nesse primeiro termo, né? Vai ficar 2 sobre sigma ao quadrado. E aí a função x, cosseno de sigma x, calculado em 0 e 2, menos agora 2 sobre sigma, menos 2 sobre sigma ao quadrado, né? Vezes a integral de 0 a 2 do cosseno de sigma x, tá? Isso vai dar seno de sigma x, tá? Mais seno de sigma x, né? Então vai ficar menos 2 sobre sigma ao quadrado. Aí vem um sigma, né? Vem 1 sobre sigma, deixa eu ver. É isso, né? Deixa eu ver. Isso. Aí fica 1 sobre sigma ao cubo, né? Então aí, bom, vem um outro 1 sobre sigma aqui. Deixa eu só. Por causa da integral do cosseno de sigma x, né? E aqui eu tenho seno de sigma x calculado em 0 e 2. Tá? Novamente, esse aqui não vai contribuir, né? Porque esse segundo termo que está aqui é o seno de sigma x. E aí, quando eu colocar o 2, o 2 no x, né? Vai aparecer vai ter um 2 aqui, mas aqui no sigma eu tenho nπ sobre 2. Cancelo o 2 e vai ficar seno de nπ. Tá? Igualzinho a essa que está aqui em cima. Cadê ela?
Deixa eu botar aqui. Aqui vai aparecer o 2 aqui cancela, vai aparecer seno de NP, e seno de NP para n inteiro é sempre zero. Então, essa aqui eu já posso tirar, tá? Já deu zero. E o que sobrou foi menos, na verdade, mais, né? Mais 2x sobre sigma ao quadrado vezes cosseno de sigma x calculado em 0 e 2. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar, quando eu calcular em 2, né, x igual a 2, isso aqui vai ficar 4 sigma ao quadrado cosseno de 2 sigma, tá? Aí o zero deu zero, né? Porque daí tem o x ali na frente, então deu zero. Aí voltando agora ao valor de sigma, né? Voltando ao valor original, isso aqui é 4 sobre np sobre 2 ao quadrado, cosseno de 2 vezes np sobre 2, tá? Então isso aqui vai ter aqui embaixo tem um 2 ao quadrado, vai dar 4, vai lá para cima dá 16, n quadrado, pi quadrado, cosseno de np, tá? Aí tem aquela questão da paridade, né? Se o n for par, o cosseno dá menos 1, se o n for par, o cosseno dá 1, e se o n for ímpar, o cosseno dá menos 1, tá? Então, de fato, isso aqui eu posso escrever como, vamos colocar assim, isso aqui vai dar 16 n quadrado pi quadrado se n for par, tá? E isso aqui vai dar menos 16 n quadrado pi quadrado se n for ímpar, tá? Isso tudo eu posso condensar no resultado, né, na seguinte expressão, né? É 16 n quadrado pi quadrado vezes menos 1 elevado a n, né? Então, se aqui nesse caso, se n for par, né? Se n for 2, isso aqui é 1, e o resultado é 16 sobre 2 ao quadrado vezes π quadrado. Tá coerente com esse resultado aqui. Agora, se n for ímpar, se n for igual a 1, por exemplo, eu vou ganhar um sinal negativo aqui na frente, que está coerente com esse resultado aqui. Tá? Então, encontramos já o resultado, né? Encontramos nosso AN. O nosso AN, por fim, vamos colocar assim, menos 1 sobre n, 16 n quadrado, π quadrado. Tá? Então, achamos quem é o nosso AN para a nossa função x quadrado. Tá? Falta encontrar quem é o nosso A0, né, para a gente completar a série. Então, vamos lá. Então, calculando o A0, tá? Calculando A0, vai ser, a fórmula geral é A0 igual a 1 sobre Lzinho, integral de menos L até L, né, f de x dx, a integral da própria função no intervalo. De novo, eu posso fazer a integral de 0 a 2, então vai aparecer um 2 aqui multiplicando, então é 2 vezes 1 sobre 2, integral de 0 a 2, de x quadrado dx. Tá? Então, essa integral é simples, né? A integral de um polinômio. Então, isso aqui vai dar 1/3 x ao cubo calculado em 0 e 2. Tá? Então, isso aqui no fim vai dar 2 ao cubo, vai dar 8 terços. Tá? Então, esse meu A0 vai ser igual a 8 terços. Beleza, então eu tenho aqui em cima o A0, e agora eu tenho o meu, perdão, aqui em cima eu tenho o meu AN, né? E aqui embaixo eu tenho o meu A0. E agora eu estou pronto para encontrar a minha série de Fourier, né? Então, o meu f de x, que a gente sabe, ele é 1/2 de A0 mais soma de n igual a 1, né? Começar em 1, até o infinito, de AN cosseno de nπ sobre 2 vezes x, tá? O 2 aqui é porque é o intervalo que eu estou considerando, né? Então, o A0 deu 8 terços, né? Então, tem um 2 aqui embaixo, né? Aqui. Tem esse 2, vai cancelar, vai tornar 4 esse numerador. Então, vai ficar 4 terços mais... Aí, agora, no AN, eu tenho toda essa constante, né? 16
π quadrado, né, que eu posso tirar da somatória. Então vai ficar mais 16 π quadrado, soma de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n sobre n quadrado cosseno de nπ sobre 2 vezes x. Tá? Então, está aqui. Essa é a série de Fourier para a minha função x quadrado. Tá? Então, está finalizado esse exemplo. Tá? Agora, você poderia fazer exemplos para outros casos, para funções ímpares também. Inclusive, eu acho que tem um exercício resolvido no Mary-Boas que trata sobre uma função ímpar. Eu não sei se, agora não estou lembrado se tem nas tarefas, tá? Um, uma questão que trata de funções ímpares, tá? Mas se aplica para esse caso também, desde que eu consiga fazer uma extensão do intervalo que preserve essa paridade. Muito bem. Agora eu gostaria de falar um pouquinho do teorema de Parseval. Tá? O teorema de Parseval é interessante porque ele relaciona o quadrado da minha função, basicamente a integral do quadrado da minha função, com o quadrado dos coeficientes de Fourier. Tá? Isso muitas vezes é importante eu conhecer, porque os coeficientes de uma série de Fourier, eles vão estar muitas vezes relacionados à energia de um sistema e à energia relacionada a uma dada frequência. Tá? Então, esses coeficientes eles vão estar relacionados à amplitude da onda e o quadrado dessa amplitude muitas vezes está relacionado com a energia. Tá? Então, para muitos sistemas físicos, é importante que eu saiba calcular a minha função, ou pelo menos entender o comportamento dela, né? Que se eu tenho a integral do quadrado da minha função, eu posso relacionar isso ao valor médio da função. Tá? Então, tendo essa informação, quer dizer, eu posso obter essa informação a partir dos coeficientes de Fourier. Tá? Então, vamos estabelecer o teorema. Né? Então, ele estabelece, né, o teorema de Parseval estabelece, vamos colocar assim, uma relação entre a integral do quadrado de uma função. Claro, né, pessoal? Essa função f de x, né, de uma função f de x, ela tem que estar de acordo com as condições de Dirichlet. Tá? Isso aqui já tá subentendido. Então, o teorema de Parseval estabelece uma relação entre integral do quadrado de uma função f de x e seus coeficientes de Fourier. Tá? Mais especificamente, eu vou ter a integral, né, 1 sobre L, né, onde L é aquele meio período, né, a integral de menos L até L, que é o intervalo onde eu estou considerando a série de Fourier. Tá? Então, isso tem que estar de acordo, né, essa integral que tem desse lado do quadrado de f de x, tá? dx, tem que estar no mesmo intervalo que eu estou considerando sua representação em termos de série de Fourier, tá? Não faz sentido olhar para outro intervalo, porque eu não tenho... aí eu tenho que ter certeza que vai ter uma expressão em termos de série de Fourier, tá? Então, isso aqui é igual... Aí, o que o teorema estabelece? Que essa integral do quadrado dessa função, né? A integral do quadrado dessa função, vai ser igual a o primeiro coeficiente de Fourier ao quadrado, que é 1 meio de A0 ao quadrado, mais 1 meio da soma, desde n igual a 1 até o infinito, de AN ao quadrado mais BN ao quadrado. Tá? Lembrando que o A0 é o coeficiente zero da série de Fourier, o AN que está aqui, que está elevado ao quadrado, é o coeficiente que acompanha o cosseno, ou seja, da parte par, e mais o BN que acompanha a parte ímpar, a parte do seno. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a soma dos quadrados dos coeficientes da série de Fourier e isso vai ser igual à integral do quadrado da minha função. Tá? Então, isso é uma expressão do teorema de Parseval, em termos, quando eu estou pensando na série de Fourier em termos de funções trigonométricas, mas ele também aparece nessa forma em termos de funções complexas. Né? Ele fica bem mais simples, na verdade. Isso aqui pode ser escrito como soma desde
desde n igual a menos infinito até mais infinito, do Cn ao quadrado. Tá? Então, aqui eu tenho, na primeira linha, a série de Fourier na forma trigonométrica, né, os coeficientes na forma trigonométrica, e aqui eu tenho os coeficientes na forma complexa. A soma dos quadrados desses coeficientes, eles são iguais à integral do quadrado da função. Tá? Então, basicamente, eu posso dizer que somar esses coeficientes, né, somar o quadrado desses coeficientes, é o mesmo que achar o valor médio do quadrado da função. Tá? Muito bem. E como vamos tentar demonstrar isso, tá? Tem outras formas de demonstrar, tá? Mas eu vou seguir uma que eu utilizo o que a gente já sabe, tá? Não usa outros teoremas ou algum outro método, alguma outra informação que não está contida nesse curso, tá? Então a demonstração é a seguinte. Eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar duas funções, tá? Uma função f de x e vou considerar a sua expressão em termos de uma série de Fourier, tá? Mas usando a forma complexa, tá? Que ela é mais fácil de lidar, enfim, ocupa menos espaço, digamos assim, ela é mais compacta. Então aqui eu tenho a expressão para f de x, é soma de n desde menos infinito a mais infinito, tá? Aí eu tenho o coeficiente de Fourier aqui, Cn, exponencial de 2π, deixa eu lembrar, 2π n, né? 2πn sobre L vezes ix. Bom, deixa eu escrever isso aqui de novo. Vou colocar o i na frente, tá? Por questões psicológicas, tá? Então, esse aqui fica i vezes 2π sobre L vezes x. Assim fica melhor, tá? Todo o argumento aqui da exponencial. Esse L está aí porque eu estou considerando um intervalo qualquer. Tá? Vou considerar uma outra função. Vou considerar a função g de x, que também tem uma série de Fourier que vai de menos infinito a mais infinito, a soma de menos infinito a mais infinito. Os coeficientes não precisam ser os mesmos, tá? Então aqui se eu já usei o Cn para f de x, eu vou usar uma outra letra para representar os coeficientes da g de x. Vou usar um gama de n, tá? Com o rótulo n, exponencial de i 2π sobre L vezes x. Oh, perdão, pessoal, estou esquecendo o n, né? Perdão, deixa eu voltar aqui. Nessa primeira aqui, eu esqueci o n, né? Tá faltando nx. E aqui nessa segunda também eu esqueci o n. Deixa eu apagar aqui e voltar. 2πn sobre L vezes x, claro, não tem sentido, né? O argumento da exponencial tem que acompanhar o n, senão não tem série de Fourier. Tá. E esses gama n são coeficientes de Fourier na forma complexa, tá? Então, eles podem ser números complexos, é isso que eu quero dizer. Tá, muito bem, tem essas duas funções. Agora eu vou considerar o seguinte produto, eu vou considerar o produto dessas duas funções. Tá? Porque eu quero demonstrar isso aqui, né? Eu quero demonstrar isso aqui que está aqui em cima, né? Eu quero demonstrar que a integral do quadrado de uma função. Tá? Mas isso aqui, na verdade, é um caso particular quando eu tenho o produto de duas funções e essas duas funções que eu estou realizando o produto são uma única função, é a mesma função. Aí eu tenho o quadrado dessa função. Mas eu posso considerar um caso geral onde eu tenho o produto de duas funções diferentes, né? F vezes g. Tá? Então é isso que eu vou considerar aqui na demonstração. Então eu vou considerar o produto vou colocar assim, considerando a f de x vezes o g de x, tá? Mas eu não vou considerar só a g de x, tá? É o produto dessas duas funções, mas o g eu vou considerar o complexo conjugado do g, tá? Vai ficar claro, eu espero mais para frente. Então, tem o produto dessas duas funções, sendo que a segunda é o complexo conjugado. Poderia ser a primeira, tá? Poderia ser o complexo conjugado da primeira. Isso aqui é absurdamente, totalmente arbitrário, tá? Então, isso aqui é igual. Então, eu tenho esse produto dessas duas funções. Estou considerando o produto dessas duas funções. E agora eu posso expressar a f em termos da sua série de Fourier. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim. Ó. Soma
de n igual a menos infinito a mais infinito, tá? Do Cn, tá? Vejam, esse Cn é porque eu estou usando a expressão em termos de série de Fourier da f. Tá aqui. Então vem o Cn, vem a soma, vem o Cn, mas eu tenho essa g também. Tá? Essa g está ali. Então eu tenho que escrever ela. G de x, ela pode ser escrita fora da somatória, não tem problema, mas eu vou colocar aqui dentro para uma questão, para ficar mais simplificado, tá? Para a nossa demonstração. Mas ela pode ser escrita lá fora, não tem problema. Então, Cn vezes a g complexo conjugado, que já estava lá, vezes a exponencial de i 2πn sobre L vezes x. Tá? Então, de novo, esses termos soma, Cn e essas exponenciais vêm da expressão da f em termos de uma série de Fourier. E o g é porque eu estou fazendo a multiplicação. Tá? Então, beleza, temos essa expressão. Agora o que eu vou fazer é integrar essa expressão no intervalo de menos L até L. Tá? Porque no fundo eu quero saber qual é a integral desse cara aqui, né? Eu quero saber essa integral. Tá? Então vamos lá. Então, integrando desde menos L até L, tá? No intervalo qualquer, menos L até L, tá? Integrando os dois lados dessa equação que está aqui em cima, dessa expressão. A gente tem o seguinte, aí dividindo, multiplicando 1 sobre L, né, para deixar claro que é o valor médio. Então, vou fazer assim, 1 sobre L, integral desde menos L até L, tá? Da fx vezes g de x complexo conjugado, tá? Que é o cara que está aqui em cima, eu estou integrando esse aqui, tá? E ponderando por esse intervalo. Integral de menos L até L de fx g de x complexo conjugado dx. Tá? Estou integrando dos dois lados, né? Então isso aqui é igual a soma, vamos colocar assim, soma de n igual a menos infinito até mais infinito, tá? Cn são constantes, pode tirar da integral, vem esse 1 sobre L, que é da integral também. Aí agora sim, integral de menos L até L, a G. A G é uma função de x, então quando eu for integrar, ela vai ficar no integrando, não é uma constante. G de x, complexo conjugado, exponencial de i, 2π n sobre L vezes x. Esse L maiúsculo, pessoal, é a mesma coisa que o Lzinho, tá? Eu estou usando letras diferentes aqui, mas é a mesma coisa, tá? Desculpa. Até já vou corrigir aqui. Esse L maiúsculo que está aqui nesse argumento é a mesma coisa que o Lzinho, tá? Eu acabei usando duas letras diferentes, mas é a mesma coisa. Faço aqui a correção, tá? O L maiúsculo que aparece nas expressões anteriores é a mesma coisa que esse Lzinho que está aqui no nosso intervalo, tá? Muito bem. Então, tá aqui, né? Tá faltando o dx. Tá? Então, aqui o que aparece no integrando? O g complexo conjugado e a exponencial, que também depende de x. Tá? Muito bem. Então, agora, veja só, o que a gente pode fazer? A gente pode rearranjar da seguinte maneira. Então, agora vamos deixar o lado esquerdo quieto, né? E agora vamos trabalhar com esse lado direito aqui, com essa g de x complexo conjugado e essa exponencial. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Isso aqui vai ser igual, tá? Vamos colocar essa soma, continuar com essa soma. N desde menos infinito a mais infinito. Cn, tá? Aí deixa eu abrir uma chave aqui. 1 sobre L, integral de menos L até L. Agora, olha só o que dá para fazer aqui, pessoal. Em vez de considerar o complexo conjugado de G, eu vou considerar só a G, tá? Vou tirar o complexo conjugado, mas eu vou ter um preço a pagar por isso, né? Então, se eu não considero aqui o G, tá? O complexo conjugado, só o G. E aqui na exponencial, eu vou considerar o complexo conjugado da exponencial, que é menos I 2πn sobre L vezes x. Mas aí, pessoal, para que isso que eu acabei de fazer aqui, essa heresia que eu acabei de fazer aqui, seja igual ao que está aqui em cima, eu tenho que colocar o complexo conjugado da expressão como um todo, tá? Então, veja só. Isso que está aqui em cima é igual ao que está aqui embaixo. Porque, olha só, eu tenho o complexo conjugado de G, que vai dar G estrela, como está aqui em cima, e o complexo conjugado desse cara aqui. Eu coloquei o menos aqui, mas se eu tomar o complexo conjugado, esse sinal que está aqui, eu volto a ter o que eu tenho aqui em cima, tá?
Então, isso que está aqui em cima, esse integrando, é exatamente igual ao que eu tenho aqui embaixo. Tá? Pessoal, agora olhando para o que eu tenho aqui embaixo, né? O que está dentro aqui das chaves, eu tenho 1 sobre L, integral de menos L até L, g de x, vezes a exponencial com argumento negativo. Isso aqui é justamente o coeficiente de Fourier da minha função g de x. Tá? Se você olhar no que a gente aprendeu anteriormente, quando a gente expressa uma função em termos de série de Fourier na forma complexa, o coeficiente de Fourier vai ser justamente esse termo que está aqui dentro. Tá? E no caso da g de x, esse coeficiente é o gama n. Tá? Então, o que está aqui dentro, pessoal, é a expressão para encontrar o gama n. Tá? Então, aí a gente simplifica bastante. Né? Então, o que está aqui dentro é o gama n. Tá? E aí, ele está elevado ao complexo conjugado, digamos assim. Eu estou tomando o complexo conjugado dele. Né? Então, o que está aqui dentro é o gama n e complexo conjugado. Aí, como é que fica? Isso aqui, no fim das contas, vai ser soma de n igual a menos infinito a mais infinito de Cn gama n complexo conjugado. Tá? É um resultado bem bonitinho, né? Então, assim, ó, eu tenho, no final das contas, eu tenho 1 sobre L, a integral de menos L até L do produto dessas duas funções. Tá? Ambas têm séries de Fourier definidas. E isso aqui vai ser igual à soma de n igual a menos infinito a mais infinito do produto dos seus coeficientes de Fourier. Tá? Então, esse aqui, na verdade, é um resultado mais geral do que aquele que a gente está olhando ali em cima no Teorema de Parseval. O Teorema de Parseval, na verdade, é um caso particular desse resultado. Né? Se eu tenho, no caso particular, eu tenho a minha g de x igual a f de x, né? O que eu vou ter aqui na integral? Eu vou ter 1 sobre L, integral de menos L até L, aí eu vou ter f de x vezes a g de x complexo conjugado. Mas a g agora é igual a f. Então eu vou ter f de x vezes f de x complexo conjugado, que no fundo é o quadrado dessa função. Tá? Então, vou ter a integral de fx ao quadrado dx igual a soma de n igual a menos infinito a mais infinito. Agora, como a g é igual a f, o gama n é igual ao cn e o gama n complexo conjugado é igual a cn complexo conjugado, que é o quadrado de cn. Tá? Então, tá aí. Tá aí o que a gente queria demonstrar. Que a integral do quadrado de uma função é igual à soma dos quadrados dos coeficientes de Fourier. Tá? Aí a gente tem várias aplicações, pessoal, e muitas aplicações no cálculo de séries infinitas. Tá? Por incrível que pareça, a gente tem todo um mundo aí, toda uma área, onde você usa os coeficientes de Fourier de uma série, né, os coeficientes de Fourier de uma função para calcular séries infinitas. Tá? Eu não vou fazer agora um exemplo, tá? É um exemplo que está nas notas de aula com bastante detalhe. Nos livros, na bibliografia recomendada, tem vários exemplos desse tipo de aplicação, tá? E aí fica como treino para vocês, como um exercício de aplicação, tá? Então aí eu fico por aqui e a gente finaliza então essa nossa unidade de séries de Fourier, tá? Então é isso. Até mais.